Declare. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Jesus é bom. Bom dia. A paz do Senhor. Jesus é bom, né? Olha, gente, como a gente está mais fresco hoje. Tá, glória. Amém. Vamos orar antes, né? A gente tem o hábito de orar depois. A gente vai orar para a gente receber aquilo que nós temos de mais importante hoje, que é a palavra. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te engrandecer por causa de tudo aquilo que já foi dito e ministrado aqui. Prepara o nosso coração para receber daquilo que é a tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ela que baliza, Senhor, aquilo que nós somos, aquilo que para onde nós iremos, o caminho que nós percorreremos. Então, Pai, no nome de Jesus, que tudo aquilo que viria para roubar de nós, a tua palavra venha ser lançado por terra. Antes que ela venha frutificar no nosso coração e na nossa vida, Senhor, a 100 por 1. Do propósito para o qual ela foi designada. Assim nós te louvamos e te agradecemos, porque nós cremos que o poder que opera em nós vai continuar fazendo aquilo que convém ao Senhor que seja feito. No nome de Jesus, amém. A hora que a pastora Vanessa começou a falar aqui, eu falei, meu Deus, vai pregar minha palavra e eu só vou orar, esperar a Santa Ceia e dar a bênção apostólica. Mas Deus é muito intencional naquilo que Ele faz. É muito bom a gente caminhar dentro de uma vida com Deus, sabendo que nós temos como baliza aquilo que é a palavra e sermos norteados pelo mesmo Espírito que opera em nós, amém? Então vamos lá, Tiago 1. Jesus é bom. Versículo 22 e 25. Todo mundo achou? A palavra vai dizer assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês a vós mesmos. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, em algumas versões desta palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém? Nós estamos vendo um tempo muito atípico,
Eu estava falando com o bispo. Parece que quando a gente decide ouvir e obedecer à voz de Deus, você está na contramão de tudo aquilo que o mundo hoje tem dito, tem pregado e tem manifestado. Mas quando a gente vai ler a epístola de Tiago, nós observamos cristãos judeus com problemas nas suas vidas pessoais e congregacionais. E como bem disse aqui a pastora Vanessa, eles passavam por provações e por tentações, assim como eu e você. Além disso, o fato de não refrear a língua gerava um sério problema à congregação, porque isso trazia conflito e trazia dano à congregação ao ponto de fazer com que as pessoas se dispersassem. Mas a gente precisa entender que aquilo que é a nossa vida é balizada por aquilo que é a palavra. E ela veio para trazer libertação para a minha vida e para a sua vida hoje. Outro grande problema era a mentalidade mundana dentro da igreja. E quando a gente tem uma mentalidade mundana, a gente passa a não praticar aquilo que é a palavra. Vendo todas essas coisas, percebendo a mudança no comportamento do povo cristão judeu, Tiago vai fazer um convite a eles, que eles passassem a examinar as suas vidas, fazendo uma análise à luz da palavra. E o que eu acho interessante é porque examinar vai dizer assim, inspecionar detalhadamente para determinar sua natureza ou condição. Tiago vai olhar para eles e vai falar assim: examine a vida de vocês detalhadamente, na natureza e na condição que vocês devem estar e não na condição que vocês estão. E o que isso tem a ver com a minha vida, bispa? No dia que se chama hoje, o que isso tem a ver com a nossa realidade? Tudo. Porque nesse caso aqui, isso não é, qualquer semelhança não é mera coincidência. Tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. A exemplo deles, nós estamos sendo convidados por Jesus a fazer uma análise correta daquilo que tem sido a nossa vida em Jesus. Porque uma vez nós somos encontrados nessa palavra, o Senhor tem nos convidado a mais do que ouvintes, sermos praticantes dessa palavra. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas têm se utilizado da palavra para viver coisas extraordinárias em áreas específicas da sua vida, mas a palavra ela vem como um todo. Ela vem para trazer transformação, e quando a palavra chega na minha vida e na sua vida, ela precisa transformar aquilo que nós somos. Uma vez que eu tive um encontro com essa palavra vai balizar a minha vida ao ponto de eu sair do lugar que eu me encontro para o lugar que o Senhor propôs para mim e para você. Nós não podemos continuar sendo indiferentes àquilo que é a palavra. E nós também precisamos entender que o reino espiritual, ele é algo resultante, não é resultado não, tá? É resultante daquilo que é uma vida observada na forma correta da palavra. E nós temos não andado de acordo com aquilo que é a palavra. Porque uma vez que eu encontro aquilo que é a palavra e eu vivo uma vida de relacionamento e intimidade com ela, eu não posso mais ser desonesto naquilo que são as minhas atitudes. E eu não digo em coisas grandes, não. Eu digo em coisas pequenas. Porque a palavra tem o poder de transformar aquilo que nós somos de dentro para fora. Velhos hábitos não podem mais fazer parte da nossa vida uma vez que eu tive um encontro com a palavra. E sabe quando eu consigo me submeter à palavra? Sabe quando eu consigo viver uma vida em que eu me submeto a essa palavra? Quando eu tenho um encontro real com Jesus. Lá em João, deixa eu abrir aqui. Lá em João 1 diz assim: no princípio, antes de existir qualquer outra coisa, a palavra já existia.
A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, a palavra que eu preciso viver não é só essa que eu leio, é aquela que eu confesso como Senhor e Salvador da minha vida. A gente foi chamado como testemunha de Cristo. Uma vez que eu encontrei com Ele, eu preciso dar testemunho daquilo que Ele é. Eu não posso mais continuar com as atitudes que eu tinha antes de me relacionar com Ele. Queridos, a palavra é um remédio infalível para as nossas vidas. O problema é que nós muitas vezes buscamos em muitas coisas e pessoas aquilo que nós só encontramos aqui. Tudo aquilo que é criado, penso eu, tudo não, mas algumas coisas têm um manual em que quando dá defeito ou quando você precisa saber como manusear, você vai buscar. Geladeira é assim, telefone é assim, máquina é assim, carro é assim. E muitas vezes, quando nós não sabemos utilizar alguma coisa, nós vamos aonde? No manual para saber como operar aquilo que nós estamos querendo. Mas nós temos vivido um tempo em que dificilmente, quando nós olhamos para nós, naquilo que são as nossas debilidades e fragilidades, nós vamos para o nosso manual de vida, saber o que nós precisamos fazer e operar como devemos fazer e operar da forma correta. Um dia a pastora Vanessa ministrou aqui, falou, no dia de Santa Ceia, ela falou que tem um versículo que de fato diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós temos o hábito de falar isso e fazer isso só no dia de Santa Ceia, só que a nossa vida precisa ser examinada todos os dias. Eu não posso viver uma vida dissolutamente achando que eu vou fazer o que eu quero. Eu tenho um dono, eu tenho um pai, eu tenho um manual que ele deixou para que eu e você pudéssemos ser resposta. Mas antes de sermos resposta, nós precisamos ser aqueles que vão no nome dele. Eu não posso curar, eu não posso direcionar, eu não posso falar se eu não tenho autoridade. E muitas vezes a gente está querendo falar no nome do Senhor sem autoridade. E eu só vou conseguir viver de fato e de verdade uma vida balizada nessa palavra quando eu me submeto a ela. E o que é me submeter? Submeter é você estar sob a missão de alguém. A palavra diz que antes de tudo existir, a palavra já era. Era Jesus. Eu só vou conseguir me relacionar e fazer as coisas de forma correta quando eu me relaciono com Ele. Quando eu me submeto àquilo que é a missão dEle confiada a mim e a você. Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundâncias e desfrutarmos daquilo que Ele é, mas para que nós também fôssemos sinalizadores daquilo que Ele é. E não tem como eu querer fazer no nome do Senhor se eu não consigo obedecer coisas simples que a palavra me direciona. Estava falando pro bispo. Falei, às vezes é tão complicado você andar na contramão e subir no altar e muitas vezes falar aquilo que as pessoas não querem ouvir. Mas coisa boa é quando você está na direção certa, mesmo que na contramão. Falando aquilo que direciona as pessoas para o lugar da adoração, para o lugar da transformação, para o lugar onde há cura, transformação. Mas para o lugar onde há um encontro genuíno com aquilo que Deus é. E uma vez que eu me submeto àquilo que é a palavra e me relaciono com ela, eu entendo que a palavra de Deus é o próprio Deus falando comigo. Quando eu leio a palavra, eu reconheço aquilo que é o caráter e os atributos de Deus sendo trazidos para a minha vida. Nós precisamos voltar à prática da palavra. Não só ouvir, porque quando eu ouço, eu sou abençoado. A palavra, ela nos traz bênção, mas ela também nos traz proteção. Uma vez que eu ouço, eu sou abençoado por ela. Mas uma vez que eu pratico, eu sou protegido por essa palavra. Sabe? A gente tem, como diz o bispo, vivido muitas vezes uma vida de 007. Eu caminho em algumas áreas da minha vida obedecendo a palavra, mas em outras áreas da minha vida eu não obedeço.
A pastora Vanessa ministrou sobre dízimo e oferta na mesma epístola, um pouco antes. Mas essa palavra, ela veio para mudar todos os níveis da minha vida. Não foi para mudar só a minha vida financeira, ela veio para mudar a minha vida espiritual, a minha vida emocional, a minha vida relacional. Eu não posso ser a mesma quando eu me relaciono com ela. Submeter-me à palavra é muito mais do que eu lê-la. É eu viver de forma que eu condiza com aquilo que eu estou confessando. E uma vez que eu me submeto, eu tenho autoridade. O que é autoridade, bispo? É poder delegado. Fala comigo, poder delegado. Uma vez que você levantou a sua mão, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todo o poder que tinha em Jesus hoje habita dentro de você. Você pode operar na mesma intensidade que Ele operou, porque você o reconheceu. Eu ouvi um exemplo sobre poder delegado, que é sobre o guarda de trânsito. Quando você está lá no trânsito, que você vai passar, que tem faixa de pedestre, tem crianças passando, tem um guarda lá. Mas o guarda, por si só, não quer dizer nada. Ele atende, ele corresponde e ele obedece. Ele está sob a missão do Estado. E ele só está lá porque houve um poder delegado a ele. Então, quando ele faz assim, os carros param para que as pessoas passem. O que tem acontecido conosco muitas vezes é que nós temos utilizado esse poder que nos foi delegado por Jesus, por meio da palavra, de forma errada, em áreas específicas na nossa vida. Ela até traz bênção, mas ela não traz proteção. É por causa de Jesus? Não, é por causa das minhas escolhas. As minhas escolhas sempre vão determinar as circunstâncias da vida que eu me encontro. Se eu leio a palavra, medito e decido viver uma vida em obediência, porque não adianta nada eu ouvir e não obedecer. Uma vez que eu ouço e obedeço, aquilo que eu carrego vai reverberar e eu consigo dar testemunho daquilo que Jesus me fez ser. Não adianta nada eu falar sobre Jesus. Não adianta nada eu cantar sobre Jesus, se a minha vida não for marcada em todas as áreas dela por causa daquilo que foi a presença. Nós vivemos dias extraordinários, queridos, na conferência. E uma coisa foi ministrada aqui que ficou ardendo no meu coração. Nós só conseguimos carregar e permanecer com essa presença quando nós nos submetemos a essa palavra em uma vida de obediência. De resto, a Bíblia, para mim e para você, se não for meditada de forma que ela transforme a minha vida, ela vai ser só mais um livro. E nós precisamos mudar, ter uma metanoia, ao ponto de Jesus se manifestar e as pessoas verem, eu quero servir aquilo que Deus é, não por causa daquilo que Ele pode me oferecer, mas por causa daquilo que Ele é. O problema hoje é que nós estamos vivendo, como eu disse, a palavra em partes na nossa vida. Quer um exemplo? Quando eu entrego dízimo e oferta, qual área da minha vida é alcançada? Qual área da minha vida é alcançada? Financeira. Nós estamos vivendo com Deus como se nós tivéssemos um contrato ao invés de uma aliança. Deixa eu te falar. Um contrato eu posso quebrar ele quando ambas as partes não corresponderem ou falharem em alguma coisa. A aliança não. A aliança ela é eterna, ela é irrevogável, ela é inquebrável. Independente daquilo que é o seu posicionamento, Deus vai continuar no lugar dele. A aliança que Ele fez comigo, com você, por meio da palavra de Jesus, que é a palavra, vai continuar inviolável. Mas somos nós que precisamos entender aquilo que Ele é. E sabe o que acontece? Quando eu me relaciono com Jesus, com a palavra, por causa de interesse,
quando eu não precisar ser suprido em mais nada na minha vida, eu vou desistir da aliança e vou fazer dessa aliança um contrato, porque eu já não tenho necessidade de mais nada. E o convite do Senhor para mim e para você essa manhã é que a gente possa viver uma vida balizada na palavra, mas de forma que eu viva uma aliança. Deus não me deixou, Deus não te deixou quando eu pequei, quando você pecou. Por isso que Jesus morreu, para que além de nós vermos uma eternidade com Ele, a aliança que foi proposta pudesse ser reestabelecida, independente daquilo que eu fizesse. Mas eu preciso entender que quando eu pecar, eu preciso ter sabedoria para correr logo, reconhecer aquilo que é o meu erro, o meu pecado, e voltar para o lugar da adoração, voltar para o lugar da rendição, voltar para o lugar da intimidade, da comunhão e do relacionamento íntimo com Ele. Estava conversando com uma pessoa um dia desses, e a pessoa falou assim: o que você fez, bispa, com a pessoa tal? A pessoa está diferente. Eu falei: nada. Graças a Deus eu tenho vivido um tempo de muita graça. Muita graça de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Muita. Mais do que eu pensei, eu imaginei, mais do que eu mereço. Mas eu precisei ser moída pela palavra para entender aquilo que ela estava dizendo para mim. E aí, por obedecer, por viver uma vida, ou tentar pelo menos ver uma vida balizada nessa palavra, eu consegui responder para a pessoa. Eu falei: eu aprendi que pessoas de verdade não precisam ficar explicando nada para ninguém. Quem é de verdade não precisa ficar explicando nada para ninguém, porque quando eu vejo um prédio torto ou alguém com uma vida torta, eu não preciso justificar, eu só preciso construir e viver uma vida reta diante de Deus. O que eu quero dizer para você com isso é que quando nós temos uma vida que anda de encontro com aquilo que nós confessamos, a graça, o favor, a paz, a saúde, o amor, a fidelidade, tudo aquilo que Jesus proporcionou para nós na cruz, nós conseguimos acessar nele. Sabe, me entristece, porque a gente tem vivido uma vida em que a gente vem e ouve, mas a gente sai e não pratica. Nós temos virado cristãos de domingo. Eu recebo uma palavra para a minha semana, mas eu não coloco em prática. Na minha casa, os meus filhos têm medo de mim. O meu marido não suporta estar comigo. Eu virei uma mulher goteira, que o meu marido não consegue ouvir a minha voz. Ao invés de ser aquela que traz paz, eu sou aquela que traz juízo, acusação. No meu trabalho ninguém suporta viver comigo porque a palavra me foi revelada, mas eu não consigo ser exemplo de Jesus. Na igreja as pessoas têm medo de chegar perto de mim porque ao invés de ser resposta de Deus, eu gero confusão, eu gero conflito, eu gero atrito. Ao invés de posicionar pessoas no lugar da adoração, eu estou falando mal da minha liderança, eu estou falando mal do meu pastor, eu estou falando mal dos meus irmãos. A gente precisa entender que essa palavra foi liberada para mim, que sou pastora, quanto para quem está lá, que é ovelha. Não é o fato da palavra existir, é o que eu faço com relação àquilo que ela significa para mim. Para mim ela tem valor. A gente está vivendo um tempo em que a gente tem se relacionado com Jesus por interesse. Não dá mais. Eu não sei se vocês estão vendo o que está acontecendo, mas tudo já está dito na palavra. É o princípio das dores, é o início do fim. Está anunciando para aquilo que é a volta de Jesus, o que eu e você temos feito com relação a isso. Porque muitas vezes a gente olha e fala: não, mas eu oro, eu canto, eu prego, eu profetizo. Eu sou uma boa filha, eu sou um bom pai. Mas não é um bom servo, não é um bom funcionário. Porque essa palavra veio para trazer transformação. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais.
Aquele que trazia contenda, que não contende mais. E sabe o que a gente está fazendo com isso? Nada. Eu preciso aprender que mais do que ouvir, eu preciso colocar em prática aquilo que eu recebo do Senhor. Nós estamos caminhando para o início do fim dos tempos. E dura coisa é você achar que está fazendo a coisa certa e o Senhor olhar para você naquele grande dia e dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Senhor, mas no teu nome eu preguei, eu profetizei, eu expulsei demônio. Mas não é por obras. É por uma vida de obediência àquilo que é essa palavra. O Senhor tem nos chamado para um prumo, para que a gente venha se posicionar no lugar certo. E o que a gente vai fazer com isso? Vai ser só mais uma palavra ouvida? Ou vai ser uma palavra vivenciada? Porque uma vez que eu tenho essa palavra balizando a minha vida e o meu coração, eu não sou mais movida por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que eu vejo. Não sou, eu sou movida por aquilo que eu tenho em Deus. Aquilo que eu vejo vai ser reflexo daquilo que é uma vida de intimidade, comunhão e de relacionamento. E se relacionar com Deus muitas vezes vai exigir de nós renúncia. Se relacionar com Deus vai exigir de nós mudança de posicionamento. Posicionamento. Lugar ocupado. Se você está num lugar que não é seu, saia desse lugar agora. E vá para o lugar ao qual o Senhor estabeleceu para você. A gente precisa olhar para a palavra e ter a certeza de que um dia, mais do que aquilo que são as bênçãos dele, nós teremos ele conosco na eternidade. Porque as bênçãos é maravilhoso? É, mas elas vão passar. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra não passará. E nós estamos vivendo uma vida onde a gente parece que acha que tudo vai passar, inclusive a palavra, menos aquilo que nós somos e temos. Não. Que a sua vida possa ser marcada por uma vida de presença, de relacionamento, de intimidade, de comunhão. Quando eu casei com o bispo, eu sempre o vi orar, ler a palavra, sempre, desde sempre. Ter a sua vida de intimidade, de comunhão. E eu confesso, para eu acompanhar foi difícil, até uns anos atrás. Só que chega uma hora que a gente não pode mais viver à sombra do outro. Chega uma hora que Jesus está chamando a gente para um nível maior, para um nível de relacionamento, onde a gente viva sim o extraordinário, mas onde aquilo que Ele é em nós cresça tanto que aquilo que nós somos desapareça. E eu entendi numa conversa com meu marido, ele falou bem assim: até que eu consegui com você, daqui para lá é você com ele. Não dá para a gente viver à sombra das pessoas, não dá para a gente viver à sombra das palavras que a gente escuta se a gente não tem tempo para ele. Já pensou? Se nos meus momentos de dor e de angústia, os momentos que eu precisei de resposta dele, ele não tivesse tempo para mim, ou olhasse para mim e simplesmente: não, porque você não conseguiu se relacionar comigo, eu não vou me relacionar com você. Uma vida em Deus, ela precisa ser balizada na palavra, no relacionamento, mas ela também é feita de renúncia. Deixa eu falar para você. Muitas vezes a gente até ouve a palavra, mas não permite que essa palavra crie em nós raízes ao ponto de transformar aquilo que nós somos. E tem muitas pessoas vivendo a mesma coisa porque não se permitiram serem transformados por essa palavra. Um dia eu vivi isso. Eu via muitas pessoas crescendo, frutificando. Eu vi muitas pessoas vivendo aquilo que elas sonhavam e eu ficando.
E eu olhava para Deus, eu falo, mas Deus e eu? E muitas vezes, para não nos ferir, o Senhor se cala. Não é porque Ele não quer falar, é porque nós não estamos preparados. Nós buscamos respostas em Deus, mas nós não estamos preparados para ouvir aquilo que Deus tem para dizer para nós. Está aqui alguém que está dizendo para vocês, porque um dia teve dificuldade de se relacionar com essa palavra e fazer dela a sua primazia. Mas o convite hoje do Senhor para mim e para você é: se relacione. Medita, coma. Porque vai chegar o dia em que o Senhor vai requerer de você. Se você não tiver nada para entregar a Ele, você vai estar vazio. Porque nada vezes nada é nada. Mas nada vezes alguma coisa gera alguma coisa. Eu só posso gerar alguma coisa a partir daquilo que eu tenho. Ele não. Ele não tinha nada. E sob o poder da palavra ele disse: haja e ouve. Mas eu sou ser humano e eu preciso dela. É a partir do meu relacionamento com ela que eu vou crescer e frutificar para o propósito ao qual fui estabelecida. E vou te falar, nesse tempo o Senhor tem esticado a igreja. E se você faz parte da igreja, você está convidado, não, você está convocado a meditar nessa palavra, mas não só a lê-la, mas praticá-la. E vocês percebem que o que a gente vive hoje são os mesmos problemas de antes. Satanás não muda a estratégia. Ele vem com os mesmos problemas, ele vem com as mesmas distrações, ele vem com as mesmas coisas para tentar paralisar aquilo que nós somos. Mas Deus é muito intencional naquilo que Ele faz antes de Satanás fazer. Deus já nos trouxe o remédio para aquilo que nós precisamos como cura. Vamos ficar de pé. Que não só hoje, mas que a partir de hoje você possa começar a fazer uma análise crítica de acordo com aquilo que é a palavra. Porque o povo de antigamente, os cristãos judeus, eles ouviam, mas não se atentavam. Os problemas eram os mesmos. Pessoais, matrimoniais, congregacionais. Mas foi feito convite para eles a olhar para aquilo que eles eram e examinar aquilo que era a vida deles, mediante aquilo que é a palavra. Deixa eu te falar, aquilo que você rejeita no outro, começa a corrigir em você. Aquilo que você não gosta no outro, começa a corrigir em você. Ah, mas eu não tenho o defeito que o outro tem. Então começa buscando em Deus aquilo que precisa ser corrigido. Se é a mentira, pare de mentir. Se é a soberba, peça a Deus para te trazer domínio, para que você não seja soberbo. Se é o orgulho, peça a Jesus para retirar. Se é a falta daquilo que é uma vida de relacionamento a Deus, peça a Deus para trazer para a sua vida. Mas viva uma vida balizada na palavra, de forma que quando Deus olhar para você, Ele entenda que em você Ele encontrou alguém que Ele pode contar, mas que vive uma vida respaldada na palavra. Que você seja praticante dela e não só ouvinte. Que nós sejamos. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te exaltar, Senhor, porque antes de todas as coisas o Senhor já era. Deus, e pelo poder da palavra foram feitas todas as coisas. Deus, então opera em nós. Opera em nós, porque tanto querer quanto executar vem das tuas mãos. Que o plano perfeito, Senhor, venha a nós, mas que através de nós, Senhor, ele venha reverberar. Que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e não ver somente pessoas que dizem servir, mas pessoas que servem. Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós cartas, Senhor, autenticadas daquilo que é a marca de Cristo. Deus, que nós possamos ver uma vida, Senhor, pautada no relacionamento, na intimidade, na comunhão. Ah, Deus, nós não queremos mais viver uma vida, Senhor, dentro da igreja e uma vida fora dela.
Deus, ensina-nos, Senhor, a ser esposas, a sermos mães, a sermos, Senhor, filhas, a sermos, Senhor, funcionárias. Ensina-nos, Senhor, a sermos pastores. Ensina-nos, Senhor, a sermos pessoas, Senhor, que são apaziguadoras. Ensina-nos, Senhor, a sermos aqueles que vão no nome do Senhor, mas de forma que pessoas sejam transformadas ao olhar para nós. Porque é o Teu Espírito quem convence, sim, Senhor, o homem do pecado e da justiça e do juízo. Mas é o nosso testemunho que continua arrastando pessoas, Senhor, para aquilo que é o centro da Tua vontade. São escolhas, Senhor, as nossas escolhas são pessoais e particulares, mas como influenciadores, Senhor, da Tua palavra, o que nós temos sido, que resposta nós temos dado ao mundo, que ainda não Te conhece, e ao mundo que Te conhece, Senhor, mas muitas vezes tem feito pouco caso daquilo que o Senhor é. Pai, o Senhor está às portas. O Senhor está às portas, Senhor, e o Senhor tem chamado a sua igreja a começar em nós, a começar em mim, Senhor, como pastora, como aquela que direciona vidas. O Senhor tem chamado, Senhor, uma igreja triunfante, mas uma igreja limpa, uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja, Senhor, que vai subir contigo, não uma igreja que vai ser, Senhor, rejeitada por causa das suas ações. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que naquele grande dia o Senhor possa olhar para nós, nos levando para perto de Ti, Senhor, e nos fazendo deleitar-nos naquilo que é a Tua presença. Deus, nós queremos o céu, mas nós vivemos uma vida, Senhor, como se Ele não existisse. O céu é uma realidade, mas o inferno também é. Que nós possamos, Senhor, crescer na graça, no entendimento e na sabedoria de quem Tu és, mas que nós possamos ser praticantes dessa graça, desse favor, dessa vida em Ti. Deus, nós gostamos, nós queremos as bênçãos do Senhor, mas nós necessitamos e queremos mais a Tua presença e uma vida, Senhor, de obediência. Ensina-nos, Senhor, a nos submeter, Senhor, àquilo que é a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a sermos praticantes. Quantas vezes o Senhor tem olhado para nós e nós temos trocado, Senhor, aquilo que é a Tua presença por tantas outras coisas. Que tudo aquilo que foi derramado em nós possa ser, Senhor, transbordante a partir de nós. Que a palavra seja vivificada, Senhor, e que no Teu nome nós possamos sim fazer prodígios e maravilhas. Pelo de Cristo. Em uma vida, Senhor, abastecida e balizada na palavra. Senhor, nós Te amamos. Senhor, nós Te amamos e queremos dizer que nós consideramos sim aquilo que é a Tua presença, aquilo que é a Tua palavra. Nós Te pedimos perdão porque muitas vezes nós temos sido falhos, Senhor, no ato, Senhor, de nos relacionarmos, mas nós estamos Te pedindo, Abba, nos ensina. Nos ensina a viver uma vida transbordante naquilo que Tu és. Mergulhado, Senhor, na Tua palavra, nos ensina. Nós não queremos ver, Senhor, só algumas áreas da nossa vida alcançada. Nós queremos viver e ver, Senhor, todas as áreas das nossas vidas abastecidas por causa da Tua palavra. Que nós possamos escondê-la, Senhor, no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada porque mesmo, Senhor, muitas vezes sendo infiéis, o Senhor permanece fiel, nos conduzindo ao caminho da verdade, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e nós não podemos ir ao Pai a não ser por Ele. Nos ensina no Senhor a buscar mais daquilo que Cristo é do que os homens. Porque tudo aquilo que nós precisamos está naquilo que Jesus é. Aleluia.
chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja. Você pode dizer isso nessa manhã? Pega a tua voz e declare: eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero, declare aí. Eu quero matar, Senhor. Eu quero fazer tua vontade, Senhor. Fazer que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor, igreja.
Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Pode sentar um minutinho. A palavra do Senhor diz em Mateus 26, que o 19, diz que os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Esse foi o momento onde Jesus chamou os discípulos, preparou e ensinou algo que deveria ser propagado. E eu acho interessante que esse texto fala sobre exatamente isso, relacionamento. Não chamou todo mundo, não era todo mundo que estava convidado. Eram algumas pessoas, era quem caminhava. Eram as pessoas que estavam vivendo um relacionamento com Ele. O convite do Senhor sempre foi esse relacionamento, desde o Éden. O homem sempre foi criado para esse propósito. E através desse relacionamento, a nossa vida seria transformada, seria mudada, nós entenderíamos o processo e seríamos aquilo que Ele sonhou para a gente desde o início. O convite é de santidade, o convite é de mudança de vida, o convite é, como foi ministrado pela bispa aqui, que a palavra realmente transforme o nosso coração, não seja só para a gente ter conhecimento, para a gente ser religioso. Enfim, a palavra é para nos transformar. Esse é o convite. Nesse espírito, que a gente possa pensar agora, examinar, como diz a própria palavra lá em 1 Coríntios 11, que a gente examine a nós mesmos e que a gente reflita sobre as nossas atitudes, sobre o que precisa ser transformado, sobre como fazer essa palavra realmente ser mais viva no nosso coração, numa vida de intimidade, numa vida de relacionamento, de oração, de leitura da Bíblia. Que a gente possa refletir hoje e isso mude a nossa vida, vire essa chave que precisa ser virada. Aqueles que já estão andando assim, a palavra diz: quem está de pé, vigie para que não caia. E aqueles que ainda não estão, que mude, que esse seja um convite para essa mudança, para essa transformação, para essa novidade de vida. Em Deus nós podemos viver tudo. Ele é rei de tudo, sobre todas as coisas. Então nada nos falta, mas tem uma condição. A condição é a gente entregar tudo. Entrega total, plena, não tem nada na sua vida, nenhuma área da sua vida que pode estar fora daquilo que é o alcance da palavra. Seja no seu trabalho, na sua casa, na sua vida financeira, todas as áreas têm que ser alcançadas e transformadas, e que a luz da palavra alcance elas, todas essas áreas, para que elas sejam transformadas para a gente viver a plenitude de Deus. Esse texto que a bispa falou sobre a gente o dia que a gente vai encontrar com o Senhor e vai ser a hora da verdade. Não é sobre o que a gente vive na igreja ou na comunidade, ou o que a gente parece ser, mas é o que a gente de fato é. É essa hora, irmãos, que a gente tenha tranquilidade, temor do Senhor sim, mas tranquilidade de saber que Ele vai nos convidar. Entra no gozo. Irmãos, não é sobre a sua produtividade, é sobre aquilo que você é. Eu acho isso muito forte. Que a gente possa nesse momento entender o que significa esse convite para a intimidade. Essa ceia é exatamente sobre isso, sobre esse momento de reflexão, transformação, para que a gente esteja preparado quando a gente chegar diante do Senhor. E a palavra diz: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Amados, não só é um convite, mas foi uma entrega total dele para que a gente tivesse esse acesso. Isso no mínimo tem que gerar uma gratidão enorme no nosso coração, porque a gente jamais conseguiria alcançar esse merecimento. Então é pela graça, a graça que nos transforma, que nos alcança, e que essa graça seja correspondida por nós, para que a gente viva essa vida de intimidade, santidade.
E não é sobre ter recurso ou sobre resolver um problema. Isso também acontece, mas é sobre ter uma vida de intimidade. Como disse a bispa muito bem aqui, como o Tiago falou, que a gente não seja só de ouvinte, só de conhecer, mas a gente seja praticante dessa palavra, em nome de Jesus. Amados, aqueles que estão aptos, coloquem de pé, vamos ceiar. Vamos orar pelos elementos, vamos orar pelas nossas vidas, por esse momento de intimidade com o Senhor. Oh, meu Pai. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse acesso que nós temos. Pai, eu sei que a gente é limitado, Senhor. A gente não teria condições jamais de alcançar isso sozinho, porque mesmo com toda a bondade do Senhor, nós ainda fazemos tanta coisa errada, tanta besteira. Deixamos principalmente de priorizar o Senhor nas nossas vidas. Mas, meu Deus, nos ajuda, Senhor, como foi dito aqui, que a Tua palavra seja praticada, Senhor, na nossa vida, em cada detalhe, em cada momento. Pai, que a gente se afaste do mal, Senhor. Que esse momento de reflexão, Senhor, não seja para nos condenar, mas para nos mudar, para nos transformar, para nos tocar, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, toque os nossos corações todos os dias, Senhor. Que a gente tenha fome e sede de Ti, Senhor. Que a gente, ao acordar, ao ir dormir, ao fazer todas as atividades do dia, Senhor, a gente possa ver a Tua ação na nossa vida e se lembrar que o Espírito Santo nos incomode, Senhor, naqueles momentos onde a gente tende a pecar, tende a omitir, ou mentir, ou enganar. Meu Deus, nos incomoda, Senhor, todos os momentos, para que a gente seja transformado, Senhor, diariamente pela Tua verdade, pela Tua palavra. E assim, Senhor, a gente conquiste essa autoridade em Ti, Senhor, para ser um instrumento de resposta nesse tempo, nessa geração. Pai, nós vemos os sinais, Senhor, da Tua palavra, da Tua vinda, Senhor, que se aproxima. Pai, nós queremos, Senhor, estar prontos, nós queremos estar diante do Senhor, verdadeiros, Senhor, verdadeiros, frutificando, Senhor, toda boa obra. Pai, que em tudo o Teu nome seja glorificado, que agora, Senhor, a gente possa ceiar com o coração tranquilo de que o Senhor nos perdoa, mas o Senhor nos transforma para uma nova vida, que nós temos esse acesso, mais uma vez, mais uma chance, Senhor, de viver uma vida transformada em Ti. Pai, que em tudo, Senhor, Teu nome seja glorificado. Abençoe esses alimentos, Senhor, que ao tomá-los a gente possa se lembrar, como diz a Tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Receba os elementos. A Ti vou caminhar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu
mais, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, a ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Diga: preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu. Você pode declarar isso nessa manhã? Declare: eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, diga: eis-me aqui nessa manhã, eis-me aqui. Abra o seu coração nessa manhã, querido. Diga: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Aleluia, irmãos. Que o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. Isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amados, tomem o corpo e lembre-se do sacrifício, de tudo que custou para a gente. Amém? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amados, é um hábito nosso trocar o cálice. Troca o cálice em sinal de aliança, sinal que nós temos comunhão. Amados, amém? Nós temos uma aliança em Jesus. Temos uma aliança em Cristo Jesus. Temos uma aliança. Temos uma aliança em Cristo. Temos uma aliança, minha querida. Temos uma aliança em Cristo Jesus. Temos uma aliança, meu amor. Duas. Aleluia. Isso, irmão, troque o cálice, libere uma palavra de vitória, de bênção. Declare que nós somos irmãos em Cristo Jesus, que nós temos acesso a coisas grandes, que o poder da palavra transforme as nossas vidas. Troca, irmãos. Aproveita para trocar o cálice com aquele irmão que você não fala muito. Libera uma palavra de vitória. Receba uma palavra de vitória. Nós temos uma aliança até que Jesus volte.
Aleluia. Santo Deus, Santo Deus. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amados, amém. Temos uma aliança, irmãos. Tomemos o cálice todos juntos, em nome de Jesus. Vou tocar um para sempre. Aleluia. Aleluia, irmãos. Louve ao Senhor. Agradeça por tudo que nós temos vivido até hoje. Aleluia. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pai do Senhor, queridos, pode sentar, fica à vontade. Quero agradecer todas as pessoas que se disponibilizaram a fazer um sacrifício para que nós pudéssemos adquirir nosso climatizador. Hoje ficou bem melhor, né, o ambiente? Sim ou não? Nossa, irmão, pelo amor de Deus. Então, é bom, e quando eu chego, vejo algumas pessoas que chegaram mais cedo, mas ficam no ar-condicionado no carro, né? Hoje, quando eu cheguei, eu vi. Aí, quando o bispo estava ministrando, muitas vezes Deus já preparou um ambiente para nós, mas a gente ainda fica preso na realidade que ainda estamos vivendo, né? E quando a pessoa chegou, eu falei, oh, Jesus, obrigado. Muito bom ver que o Senhor tem cuidado de nós, tem preparado o ambiente para nós. E é só o início de muitas coisas que vão acontecer nas nossas vidas. Amém, queridos? Então, eu quero agradecer a cada um pela sua generosidade, sua disponibilidade, todos vocês que... Eu amo, irmãos, ser